A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente, poder estudar a Palavra de Deus, é uma alegria poder compartilhar o Evangelho com você. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco, um programa onde nós expomos as Escrituras, onde nós aprendemos cada vez mais a respeito das boas novas de Jesus ao nosso coração, ao seu coração. E por isso eu quero desafiar você, já no início desse programa, a compartilhar este vídeo, o link do programa, nas suas redes sociais, lá no seu Facebook ou no seu Instagram. Coloca lá o nosso link, tira uma foto aqui na sua televisão do programa e coloca lá e marca a TV Viva Promessa lá no Instagram também. Compartilha também lá nos grupos do WhatsApp da sua igreja, da sua família. Nos ajude sendo um missionário virtual. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração de alguém através do seu compartilhamento. Tem pessoas que vão ser enriquecidas e vão ser abençoadas através dessa mensagem, desta palavra. Muito bem, meus irmãos e irmãs, e eu quero desafiar você ainda a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia para que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus. Sem a Bíblia na mão, fica difícil. Então, com a Bíblia na sua mão, nós vamos ter aqui mais facilidade para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus hoje. E hoje nós estamos seguindo a nossa sequência na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 e vamos entrar no capítulo 6. Então nós vamos ler hoje Romanos capítulo 5, do verso 20 até Romanos capítulo 6, verso 3. São apenas 5 versículos que fazem parte aqui de um conjunto de texto bíblico para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo está tratando. Antes de nós lermos o texto, eu quero te dar um contexto. Na semana passada, nós vimos aqui que Paulo tratou a respeito da relação entre Cristo e Adão. Ele falou que Adão, o primeiro homem, ele caiu em pecado. Por causa de Adão, Romanos capítulo 5, verso 12, o pecado entrou no mundo. Por causa da desobediência de um único homem, o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe consigo para a nossa realidade a morte. Mas Paulo também falou de um segundo Adão, de um outro homem. O primeiro Adão foi tentado, caiu, pecou e desobedeceu a Deus. Mas Paulo fala de um segundo homem, um homem perfeito, o homem ideal. Aliás, você quer ter uma referência de homem ideal? Você quer ter uma referência de pessoa ideal? É esse segundo Adão, da qual Paulo trata aqui em Romanos capítulo 5, que é o próprio Senhor Jesus. O segundo Adão, o homem perfeito, o homem ideal, o homem segundo o coração de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo tratou a respeito de um paralelo ali. Em Adão, todos nós caímos. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Em Adão, todos nós recebemos a justa condenação por causa do nosso estado e por causa da nossa desobediência. Mas em Cristo, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que se agarra a Cristo, esse é restaurado, é justificado, é santificado, é perdoado e recebe a vida eterna como um presente, como um dom, como um favor da parte de Deus. Muito bem, então o apóstolo Paulo trouxe até aqui, Romanos capítulo 5, verso 19, ele fez esse paralelo entre Jesus e Adão, ok? Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, vai lá na nossa playlist e procura a mensagem Adão e Cristo, que a gente trata a respeito desse assunto. E hoje nós vamos terminar aqui a conclusão desse assunto que o apóstolo Paulo vai tratar, porque no capítulo 6, Paulo vai falar de um outro tema, ele vai falar da escravidão do pecado. O pecado como um senhor, como dono de escravos. Então, Paulo vai concluir o seu assunto no texto que nós vamos ler hoje.
Vamos lá, Romanos capítulo 5, do verso 20 até o capítulo 6, verso 3. Então Paulo diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então o apóstolo Paulo aqui está concluindo esse assunto de estar em Cristo ou estar em Adão. Aliás, você está em Cristo ou em Adão? Estar em Adão é o homem não convertido. Estar em Adão é o homem ainda não regenerado. Estar em Adão é o homem ou a mulher que não foi justificado por Deus, que não se arrependeu da sua vida, da sua condição de pecador. Estar em Adão é aquela pessoa que não recebeu a fé como um dom da parte de Deus para a salvação. Estar em Cristo é ter sido justificado pela fé em Jesus, é ter sido alcançado pela graça. Estar em Cristo é ter ouvido o Evangelho e o Evangelho ter transformado o seu coração. Estar em Cristo é ter uma nova natureza, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É viver uma nova vida. Então eu pergunto para você, você está em Cristo ou você está em Adão? Porque dependendo do lugar onde você está, da sua posição diante de Deus em que você estiver, a dinâmica do que nós vamos estar falando aqui hoje funciona de uma maneira diferente. Então, acredite, você está ou em Adão ou está em Cristo. Não existe neutralidade nessa situação. Não existe ponto neutro diante de Deus. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Ou sobre você reina a morte, ou sobre você reina a justiça para a vida eterna. Então, essa é uma reflexão que eu creio que você deveria fazer e encarar com toda a honestidade do seu coração. Você agora está em Adão ou está em Cristo? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo parte dessa premissa. E então ele vai fazer aqui uma afirmação no verso 20. Ele vai dizer assim, olha: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Às vezes nós falamos da lei aqui e algumas pessoas ficam chateadas. Quando, por exemplo, eu afirmo que a lei não salva. Mas não salva. Não é para ficar chateado. É para você entender. Um dos propósitos da lei é exatamente o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Olha, a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, a lei é excelente, a lei é a lei de Deus, a lei carrega o caráter de um Deus santo. Está tudo certo. Só que um dos aspectos da lei é exatamente o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Qual é o propósito da lei? Por que a lei existe? Para que a lei foi dada? A lei foi dada para que a ofensa fosse colocada em relevo. Sabe letras em relevo? É como se Paulo dissesse assim, olha, sobreveio a lei foi introduzida, a lei foi dada para que a ofensa, e ofensa aqui para Paulo não é exatamente pecado, ele vai falar do pecado no verso, nas frases seguintes, mas ofensa aqui é infidelidade. Ofensa aqui é uma atitude de infidelidade, não foi fiel, de infiel. Então ele diz, olha, sobreveio a lei para que a infidelidade, a ofensa do ser humano ficasse relevante, fosse colocado de forma com letras garrafais. Então Paulo está dizendo exatamente, ele está fazendo uma afirmação. Ele está fazendo uma afirmação.
os filhos de Adão, aqueles que estão em Adão, os pecados, as ofensas, a infidelidade deles é revelada de forma muito clara pela lei de Deus. A lei de Deus revela a infidelidade do homem. A lei de Deus revela a infidelidade do coração humano. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí sim, agora ele vai passar a falar do pecado. Ele usa a palavra pecado, hamartia. Mas onde abundou o pecado, olha, perceba. Então primeiro há uma atitude de infidelidade. Há uma disposição de não ser fiel, de ser infiel a Deus. Adão foi infiel ao Senhor quando ele recebeu uma ordem. Eva foi infiel ao Senhor. Nós temos uma inclinação a não ser fiel a Deus, e isso nos leva para uma condição de pecado. Somos pecadores. Então Paulo vai dizer, olha, a lei foi dada, sobreveio, ela existe para que a infidelidade do coração do homem, da natureza humana, essa infidelidade fique clara. E aí a gente precisa lembrar do que o apóstolo Paulo já mencionou aqui. Ele diz que uma das coisas que a gente precisa fazer quando a gente está diante de Deus é botar a mão na boca. É nos calar diante de Deus. Porque diante da lei de Deus, a única coisa que sobra para nós é a nossa infidelidade. Preste atenção, a lei não está aqui para dizer para você que você é bom, que você é santo, que você é justo, que você é perfeito, que você... Não. Se tem uma coisa que a lei revela, é a nossa infidelidade, a nossa indignidade. Então, se a sua relação com a lei de Deus tem sido uma relação de autopromoção, de autojustificação, se quando a lei de Deus é colocada diante de você, você diz que, como jovem rico, nunca desobedeci, desde criança eu observo, então você não entendeu. É uma evidência de que você não tem salvação. É uma evidência de que, apesar de ser religioso como jovem rico, você não é salvo. Porque a lei de Deus posta diante de nós, ela deixa claro, ela coloca em letras garrafais, em alto relevo, a nossa ofensa, a nossa infidelidade. Então esse é o propósito pelo qual a lei existe. Não para nos afirmar, ela existe para revelar a nossa infidelidade, para que nós então venhamos cair de joelhos diante de Jesus, pedir perdão, nos arrepender, confessar e abandonar, e aí sim sermos justificados através da confiança que nós colocamos em Cristo. Esse é o ponto. Então Paulo diz, mas onde abundou o pecado, agora ele usa a palavra pecado. Perceba, onde abundou o pecado, é uma afirmação. Paulo não está dizendo aqui, olha, talvez o pecado tenha abundado. Não. Começou com a ofensa, começou com infidelidade ao Senhor. A natureza humana começa sendo infiel a Deus. E ela termina com abundância de pecado. Então Paulo afirma, mas onde abundou o pecado, então esse é um fato. O pecado é abundante na natureza humana. Não existe uma parte do ser humano que o pecado não tenha tomado, não tenha tocado, não tenha sido abundante. Não é que a gente em nossa humanidade, em nossa carne, não é que uma parte nossa, a gente é mais tranquila do que a outra. A afirmação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é que o pecado abundou na natureza humana. Porque se você nega que o pecado abundou na sua natureza, você não tem como fazer a mesma afirmação sobre a superabundância da graça. Olha o que ele vai dizer, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, toda tentativa de auto-justificar-se diante de Deus
é uma tentativa, no fim, de depender da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do braço forte estendido do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa. Quanto mais você tem percepção da sua pecaminosidade, maior será a sua compreensão da superabundante graça de Jesus sobre a sua vida. Esse era o problema dos fariseus do tempo de Jesus. Eles mitigavam a graça porque queriam justificar a si mesmo. Isso é terrível. Mas olha isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Paulo continua no verso 21. A fim de que? Por que a graça superabundou? Qual o propósito? Qual o objetivo? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, a evidência de que o pecado é abundante é a morte. O reino do pecado se estabelece pela morte. Assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também, da mesma forma, do mesmo jeito, reinasse a graça pela justiça. A palavra reinar, reino, que Paulo coloca aqui em Romanos, é dizer o seguinte, é uma posição de autoridade. É como se o pecado se fosse um rei, né? Olha, o pecado reinou, ele impôs a autoridade como rei. Muito bem, mas também a graça reina. A graça também impõe a sua autoridade pela justiça, não a sua justiça, mas a justiça de Cristo. Não há justiça em nós, porque o que há em nós? Ofensa. O que há em nós? Infidelidade. Quem é o homem perfeito, fiel, obediente que Paulo tem tratado até aqui no capítulo 5 de Romanos? O Senhor Jesus. Então é a justiça dele que reina em nós. Então também reinasse a graça pela justiça, através da justiça, para a vida eterna. E aí Paulo não deixa de concluir, ele diz, mediante tudo isso é através da pessoa bendita e extraordinária do Senhor Jesus Cristo. E ele coloca ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então você pode estar aí pensando, entendi, pastor. Então, a graça superabunda porque o pecado abundou em mim. Então, quanto mais pecador, mais graça. É isso. Ora, então é simples. Eu vou me esbaldar no pecado para que a graça aumente mais. É um pensamento que, de um ponto de vista, parece lógico, mas não é lógico. Parece fazer sentido, mas não faz sentido nenhum. Porque agora, no capítulo 6, Paulo vai fazer aqui algumas perguntas retóricas para mostrar que, de lógico, esse pensamento não tem nada. Porque quem pensa assim, parte de uma vida em Adão e não em Cristo. E aí Paulo vai fazer a seguinte pergunta que ele sabe que a gente faria. Ele vai fazer assim, capítulo 6. Que diremos, pois? A que conclusão nós chegamos, então? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Primeira pergunta dele. Então, vamos permanecer no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Essa é a lógica? Paulo responde, de modo nenhum. Essa expressão de modo nenhum é muito comum na carta aos Romanos. Nas cartas de Paulo é muito comum de modo nenhum, essa expressão. Essa expressão significa o seguinte, Deus me livre que vocês entendam isso. Entendam o quê? Deus me livre que vocês entendam que nós então vamos permanecer no pecado para que a graça abunde cada vez mais. Esse pensamento é errado, esse pensamento não é lógico, esse pensamento está completamente errado. Deus me livre de vocês entenderem isso. De modo nenhum, ele diz.
E aí ele afirma por que esse pensamento está errado. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Perceba que Paulo faz um jogo de palavra aqui. Ele começa no verso 1, fazendo a pergunta assim, permaneceremos no pecado? Aí depois ele responde no verso 2, como viveremos ainda no pecado? Permanecer e viver para Paulo é a mesma coisa. Sabe aquela situação assim de você fala assim, mas foi só um pecadinho. Isso é viver no pecado. Isso é viver no pecado. Então ele diz, olha, como que nós vamos viver ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Não faz sentido fazer essa lógica. Olha, então já que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu vou pecar mais para que a graça seja mais abundante? Não faz sentido porque nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para esse estilo de vida. Nós já morremos para essa corrupção. Não há nenhum prazer em nós em viver para o pecado. Presta atenção, meus irmãos, quem me acompanha aqui já me ouviu dizer isso várias vezes. O pecado na vida do crente, ele precisa ser um acidente. Você planeja um acidente? Você sai de casa hoje e diz assim, eu vou ali, vou sofrer um acidente. Ninguém faz isso. Acidentes são terríveis, acidentes são trágicos, acidentes doem, acidentes machucam, acidentes matam, acidentes não são planejados, acidentes não são desejados. O pecado precisa ser como um acidente na vida do salvo, precisa ser como um acidente na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Você não tem que planejar isso, não tem que viver mais a partir disso. Então a pergunta do apóstolo Paulo é, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, nós morremos para esse estilo de vida de pecado. Nós morremos para isso. Nós não vivemos mais para o pecado, mas nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Fomos alcançados pelo Evangelho e foi-nos dado uma nova vida, para que vivamos em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo faz a sua última pergunta. Ele pergunta no verso 3 do capítulo 6. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Como foi que nós morremos para o pecado? Paulo agora mostra então como foi que aconteceu esse negócio da gente morrer para o pecado. Paulo diz que a nossa morte para o pecado, ela acontece quando Cristo Jesus foi crucificado. Ele usa termos aqui como batizados, mergulhados, imergidos. Olha a condição de morte em que nós somos colocados. Porventura, irmãos, ignorais que todos nós, e é lógico que Paulo está falando aqui daqueles que estão em Cristo, não são todas as pessoas do mundo. Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos para crente, para um grupo de salvos lá de Roma. Então ele está falando com esses irmãos. Ele está dizendo, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, todos nós que fizemos a nossa confissão pública de que fomos batizados em Jesus, batizados aqui, fomos mergulhados em Jesus, fomos submersos em Cristo, fomos envoltos do próprio Senhor Jesus, fomos cercados, cheios de Jesus, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Vocês por acaso ignoram que nós que fomos colocados nesta condição, mergulhados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós morremos com Ele. Nós morremos para uma vida infrutífera, uma vida de pecado, uma vida de escravidão. Nós morremos para o velho Adão, para que pudéssemos ressuscitar. E esse é o tema que a gente vai falar na semana que vem. Para que nós pudéssemos ressuscitar em uma nova vida para a glória de Deus. Então não faz sentido
Dizer, eu vou continuar pecando para que o pecado abunde mais. Não faz sentido ter prazer no pecado. Não faz sentido querer usufruir da graça, da justiça de Deus, vivendo no pecado, porque nós morremos para o pecado. Morremos para aquela vida. Então, se você sente dor quando você peca, se você se entristece quando você peca, a glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você só precisa abandonar essa atitude de vez, porque é um bom sinal. Mas se você se deleita, se você não consegue viver sem um estilo de vida de pecado, então você está em Adão e não em Cristo. E você precisa, então, ser batizado em Jesus, mergulhado em Cristo. Então você é um alvo da superabundante graça de Deus. Você precisa ser encontrado por essa graça que superabunda de tal forma que te liberta. Aliás, nós vamos falar sobre libertação na próxima semana. Uma libertação não dos espíritos imundos apenas, mas uma libertação do maior dono de escravos que já existiu e que existe até hoje. E ele não respeita cor, classe social, idade, nada. E pode ser que você seja escravo desse senhor terrível. E se você for, a abundante graça, a superabundante graça de Deus pode te alcançar para que você possa ser liberto para sempre, eternamente. Eu gostaria de orar com você e por você em nome de Jesus. Pai Santo, Tua palavra é a verdade e ela nos diz que somos libertos, que nós não temos mais nenhuma obrigação de viver debaixo da autoridade do pecado. A Tua lei mostra a nossa ofensa, a nossa infidelidade. A Tua lei revela que somos pecadores, mas quando ela revela isso, Senhor, ela revela também que onde esse pecado abundou em nosso coração, em todo o nosso ser, a Sua graça extraordinária superabunda. Ó Deus, que possamos viver uma novidade de vida. Tira essa lógica maligna, meu Pai, de cada coração, de que quanto mais pecado, mais alvo da graça de Deus nos tornamos. Não, não é verdade. Se nós estamos em Cristo Jesus, não há mais nenhum prazer em nós, em vivermos uma vida que não seja para a Sua honra e para a Sua glória. Abençoa, meu Deus, o nosso coração diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa e extraordinária. Que a superabundante graça de Deus esteja sobre a sua vida, produzindo fruto para a vida eterna, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer 2 desafios para você. Primeiro desafio, eu quero desafiar você a ser um parceiro desse programa, tendo 2 atitudes. A primeira atitude é você sendo um amigo da missão. Você já é um inscrito aqui no nosso Amigo da Missão? Seja um cooperador do Evangelho, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, a irmos mais longe na pregação da Palavra de Deus. Segundo desafio que eu quero trazer para você, de novo, compartilhe essa mensagem. Compartilhe, meu irmão, coragem, tá bom? Coloque aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está falando, mande o seu abraço, a sua saudação, conte o seu testemunho, fique à vontade, em nome de Jesus. Em último lugar, eu quero desafiar você a estar aqui novamente na próxima semana, no mesmo horário, para que nós possamos continuar vendo a respeito da Palavra de Deus, seguindo aqui a Carta aos Romanos, agora no capítulo 6. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz e até semana que vem, se Deus quiser.